Sobre esse motivo pelo qual os homens, os seres humanos, ficam numa coluna ou noutra, ou porque eles expressam sentimentos de amor ou de ódio, quem fala muito sobre isso é o seu J.J. Vanderlei, que viveu na década de 20 e 30, ele era dinamarquês, se não me engano, e ele escreveu alguns livros interessantes, Fogo Criador, e o outro era Deuses no Desterro, que vai ser publicado proximamente pela editora Teosófica. E no Deuses no Desterro, ele faz uma alegoria entre o homem comum e um Deus desterrado. E ele usa essa palavra porque desterro significa exílio, a perda de alguma coisa. Quando um político ele perde os direitos políticos, ele é exilado, ele vai para um lugar que ele não tem os direitos. Quando um rei é exilado, ele perde a monarquia. E quando, ou desterrado, como se fala, ou quando um Deus, hipoteticamente, é exilado, ele vai para um lugar que ele não pode exercer as suas funções. Então, ele fala que o homem, de um modo geral, é um Deus, ou seja, que tem um potencial divino, mas vive desterrado, ou seja, não usa o seu potencial. E essa alegoria é muito interessante, porque ele fala que o homem vive dessa maneira porque usa parte do seu potencial. Um exemplo que a gente pode dar sobre isso é a pessoa que tem uma conta corrente, que tem dinheiro na conta corrente, mas não usa. E vive pedindo dinheiro emprestado e passando privação. É a situação que a maior parte de nós, ou não vou generalizar para essa plateia, mas uma parte da humanidade vive. Ela vive numa situação que é uma situação de não usar aquilo que tem. É esquisito, né? Falar, você tem 1 milhão no banco e vive pedindo dinheiro emprestado? Pois é. O exílio, ele faz isso, ele faz com que as pessoas percam os seus valores. No ocultismo, isso é chamado a grande heresia. A experiência da grande heresia é a experiência da pessoa que vive separada. O indivíduo que se separa do todo leva uma vida completamente voltada para si e perde de vista o seu potencial total. Ele vive parte da experiência humana e vive pela sobrevivência, pela competição e gerando um mundo cada vez pior. Porque a competição é duas pessoas concorrendo para a mesma coisa, né? E a pessoa nessa situação, que é uma pessoa que está separada e procurando sobreviver, etc., aí, se eu voltar um pouco, chama tanto a atenção o paraíso. Porque eu penso que no paraíso eu vou encontrar aquilo que me falta. Ou seja, está montado o drama humano. Eu venho trazer essa contribuição a vocês, se é que vocês nunca pensaram em detalhe, para que atentem que nós vivemos um drama humano. A gente vive usando somente uma parte do nosso potencial, tristes da vida, procurando um lugar onde eu possa ser feliz, um lugar onde eu possa viver em paz com os outros, tá certo? É aí que o paraíso, ele chama tanto a atenção, né? Embora a gente busque a felicidade, a gente pensa que ela está fora, e não que não esteja. Os amigos podem fazer muito para nós, né? Mas a gente tem que entender que essa autolimitação que nós nos impomos é que faz a gente viver uma situação de incompletude e fica procurando as coisas fora de nós. Fui claro nesse processo do drama humano? Pensem sobre isso nas suas vidas, na minha vida e nas nossas vidas. A gente vê que muitas vezes nós nos queixamos ou nós nos tornamos pessoas infelizes por não usar aquilo que temos, por deixar o dinheiro parado na conta, tá? Isso é um drama humano, tá certo? O senhor J.J. Vanderlei, ele põe um exemplo no livro Deuses no Desterro, que é o seguinte:
Eu sempre conto esse exemplo porque eu acho ele brilhante. Você imagina um homem andando com um saco nas costas, com alguma coisa dentro desse saco, né? Aí você fala assim, faz favor, para onde você está indo? Não sei. Ah, não sabe? Não, não sei. Por que você está levando esse saco? Não sei. E o que você tem dentro desse saco? Não sei. Ora, com certeza a gente vai falar, essa pessoa está perdida no tempo e no espaço, né? Porque carregar um fardo, que eu não sei o que é, pegar um fardo que eu não sei o que é, pôr nas costas, sair andando não sei para onde. Aí o seu JJ Vanderliu, ele faz 3 perguntas. Por que nascemos? Por que vivemos? E por que morremos? E a gente vai sentir mais ou menos como esse homem com o fardo nas costas. Bom, tudo isso nos remonta a um questionamento, tá certo? Se eu estou vivendo, não sei para onde vou, não sei o que faço, é porque eu não tenho uma visão clara de mim mesmo, do ser humano. Então eu quero entrar num segundo bloco de reflexões dessa palestra, que é justamente, a gente começa falando do paraíso, né? Mas é questionar quem é o ser humano. Quem sou eu? Para não ficar andando com esse saco nas costas, né? E a gente começa a perceber intuitivamente que a procura do entendimento de nós mesmos, ela é uma busca para dentro, não é para fora. Então, a viagem, eu pus uma viagem para o interior de si mesmo, é nesse sentido. A gente vai ter que procurar dentro aquilo que nos falta. Nós precisamos entender mais sobre a natureza humana. Você quer ver quem se descabelou falando disso? Descabelou é um termo muito forte, né? Foi o Senhor Jesus Cristo. Ele passou a vida inteira falando, o reino de Deus está dentro de vós. E ninguém entendia nada. Porque a humanidade estava num outro estágio. O reino de Deus dentro de mim, mas reino é um lugar grande, né? O nosso irmão Raul Branco, na introdução de um dos livros que ele faz sobre o cristianismo, um livro brilhante, ele fala que Jesus passa a maior parte da sua obra falando do reino de Deus, explicando, falando para as pessoas que ela tinha dentro de si um paraíso, que ela tinha dentro de si um manancial, né? Então, olha que interessante, a busca dessa falta daquilo que nos completa não está fora. Esse é o objetivo dessa palestra, refletir sobre isso, tá certo? Então, esse reino de Deus, ele é colocado em outras tradições de outra forma, como a essência universal, né? Os chineses falam de Te, a virtude original. Tao Te Ching, esse Te é a virtude original, né? Que nos faz virtuosos e nos faz completos, né? Então a gente vê o paraíso como algo fora, sai um pouco do pedestal. Eu começo agora a ver que eu tenho muito mais uma responsabilidade comigo mesmo, uma responsabilidade de realizar em mim esse paraíso ou esse reino de Deus. Muito bem, então nós vamos partir para uma viagem interior que é o resgatar essa instância, essa essência, tá certo? E aí a pergunta que vem é como, né? Como fazer isso? Então eu vou trazer aqui a contribuição da teosofia, de uma forma genérica, apresentando 3 coisas ou 3 pontos que a teosofia nos ajuda nessa pesquisa, nessa busca. A primeira de todas, que é decantada também, decantada em muitas tradições, é o tal homem conhece-te a ti mesmo, que era uma frase que tinha no templo de Delfos, né? Nos mistérios de Delfos, no templo de Apolo, na base ali do Parnaso, do Monte Parnaso, na Grécia. Então, dentro desse lugar dos mistérios ali,
existia o templo de Apolo e na entrada do pórtico do templo de Apolo estava: homem, conhece-te a ti mesmo. E quando a pessoa era iniciada nos mistérios menores, ela via o resto da frase: e conhecerás aos deuses e ao universo. Então, os mistérios eram para a pessoa encontrar dentro de si essa essência humana, essa essência universal, esse tal reino de Deus, tá certo? Então, o conhecer-se a si mesmo não é só psicológico, não. Embora a psicologia seja fundamental no sentido de que ela nos fala sobre nossas motivações, e vale a pena falar que o Sr. Jiddu Krishnamurti também, assim como Jesus Cristo, falou na sua obra inteira sobre conhecer-se a si mesmo. É uma das grandes pilastras da obra do Sr. Jiddu Krishnamurti, né? Conhecer-se a si mesmo. E aí, então, quando você parte para isso, que não é só as motivações, o Sr. Krishnamurti muito falava nas falsas motivações daquilo que a gente pretende ser e não é. Está cheio de exemplos nos diálogos dele com as pessoas, mostrando que para as pessoas que aquela meta que ele procurava não era real, era uma motivação equivocada. Então, esse autoconhecimento é importante. Mas aqui a gente está falando de um autoconhecimento maior. E a teosofia e a filosofia oriental, de um modo geral, fala que existe um princípio único, um princípio universal, que permeia todas as coisas. E o homem não é diferente disso. O homem tem um princípio, uma essência e um veículo, isso é o seu corpo, né? Pois bem, a gente tem que entender, então, como primeira reflexão na busca de quem sou eu, que o homem é o universo. Quando você sai e olha as estrelas e fala: puxa, como elas estão longe, a estrela mais perto está a 4,3 anos-luz de nós. Ou seja, 4 anos e 3 meses ou 4 meses andando na velocidade da luz. A gente chega à estrela mais próxima. E a gente fala assim: caramba, né? Isso aqui a gente fica diante de um mistério. Pois saibam que aquilo que a gente vê em nós mesmos temos a mesma essência. Essa é uma revelação importante para quem quer conhecer-se a si mesmo. Porque aquele lado relegado, aquele lado que faz com que a gente viva o vale de lágrimas e não o paraíso, ele justamente não vem à tona porque a gente não olha para ele, porque a gente não entende o processo e a gente não sabe desse princípio que nos anima, tá certo? Então, a gente pode tirar dessa primeira conhecer-se a si mesmo num processo global, a gente tem que então entender que se fala das possibilidades que eu tenho. Não adianta querer ser só ser humano entendendo que eu tenho isso, tenho aquilo, sou capaz disso, daquilo outro, mas as possibilidades num termo geral.